Alguém tirou minha foto do seu Demar, gente? Eu preciso dessa foto, gente. Vocês não têm ideia. Não é, seu Demar? O senhor tem Face, seu Demar? O senhor tem Face? Nem eu, seu Demar. Tô brincando, eu desmanchei o meu, tô fazendo de novo. Vamos fazer um Face para nós dois, seu Demar. Os netos não ajudaram a fazer um Face. É, não é? E eu tinha pedido o Hugo para vestir o terno, gente. Falei, Hugo, vem de terno. Hugo, não vai dar, pastor. Se você é mais ou menos da mesma época que eu, é provável que você conheça essas propagandas aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Escorregou, caiu, machucou. A maioria dos acidentes acontecem dentro da sua casa. Por isso é sempre bom ter Gelol em casa. Gelol é analgésico, aliviador e anti-inflamatório. Por isso, caiu, bateu, doeu. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Não é propaganda do Gelol. Tá? Não é. Mas, vocês se lembram, né? Quem se lembra dessas propagandas antigas, gente? Né? Ok. Era bem interessante o seguinte, não sei se acontecia com você, mas assim, quando começava a musiquinha, saía todo mundo correndo para ver. Porque era muito engraçado esse negócio. Tem outras piores, não é? Tem umas outras dessas aí, uma coleção de propagandas aí do Gelol. E quem é que nunca usou Gelol na vida, né, gente? Vamos lá. A grande questão é o seguinte. Eu queria apenas chamar a atenção nossa para os tombos, para as quedas. A gente ri das quedas. A gente ri dos tombos. Quem aqui nunca tomou um tombo daquele de entrar para a história? Então você que é esposo, por exemplo, talvez se lembre de algum tombo que a sua esposa tomou e que você não pode nem rir. Aliás, você não pôde rir na hora, porque você não é louco para rir. E assim a esposa, não é verdade? Lembra daquele tombaço que o marido tomou? E a gente não pode... Eu não queria, jamais, que a minha esposa olhasse para mim e risse na hora do tombo. A grande questão é que parece engraçado, e olhando assim é engraçado. Mas essa noite, eu queria chamar a sua atenção para um tipo de queda. Um tipo de tombo. Vamos dizer que esse tombo seja um tombo espiritual. No nosso linguajar eclesiástico, na igreja, a gente chama isso de queda. Mas a gente tem outros sinônimos para essa queda. A gente pode chamar de pecado, deslize, falha moral, conduta irregular. Quarenta e poucos anos, quase 50, lidando com a igreja, dentro da igreja, eu percebi que há uma denominação muito grande se espalhando no meio das nossas igrejas. Cresce a cada dia o número de crentes caídos. Homens e mulheres que ao longo das suas histórias de vida cometeram falhas. Se permitiram, se deixaram levar pelo pecado, pelas armadilhas da vida.
caíram da condição de, às vezes, expoentes da fé. Às vezes, pastores, grandes pastores, líderes da igreja, homens, mulheres, formam esse número grande, que a gente pode chamar aqui dos crentes caídos. Gente que vai se afastando aos poucos da igreja, se afastando da comunhão, e de repente se afastaram de Deus. Mas existe uma outra categoria que, para mim, como pastor, ela me preocupa mais. Ela é mais perigosa porque ela é silenciosa, ela é invisível, que são os afastados. O pastor, o senhor acabou de falar dos afastados, mas não é os afastados da igreja, mas os afastados na igreja. Esses nunca saíram da igreja, nunca deixaram de frequentar os seus cultos, nunca deixaram de participar de ministérios, nunca deixaram de participar das atividades da igreja, estão sempre aí. Mas estão afastados daquilo que a Bíblia chama de o primeiro amor. Muitas vezes não sentem o prazer de estar na igreja, entram e saem como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma mera obrigação, ou até mesmo uma falta de opção de lazer no domingo. Até cantam, até participam da liturgia, mas o coração está endurecido, petrificado. E esses formam a maior denominação desses dias. São os afastados na igreja. O apóstolo Pedro é um exemplo de um gigante da fé, caído. Caiu, falhou feio, terrivelmente. Mas eu quero, nessa noite, fazer aqui na verdade, nem dá para ser um pleonasmo, porque seria um pleonasmo ao contrário. O pleonasmo subiu para cima, desceu para baixo, não é isso? Então, o tema dessa meditação que a gente vai ter aqui agora vai ser caindo para cima. Eu quero mostrar para vocês como foi que o apóstolo Pedro caiu para cima. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 34, mas também do mesmo capítulo 22, os versículos 54 e 62. Eu queria pedir, por favor, a você, se você vê alguém do seu lado ou no banco da frente que esteja sem a Bíblia, compartilhe, por favor, a Bíblia para a gente poder ler, mantenha ela aberta aí, a gente vai voltar. Tem textos aí importantes nessa historinha, muito bacana. Primeiro, Lucas 22, de 31 a 34. Mesmo assentado, queridos, acompanhe a leitura que eu passo a fazer nesse instante, que diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo. Gente, essa é a palavra de Jesus para Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Então disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje, antes que tenhas negado 3 vezes que me conhece. Agora, versículos 54 a 62. As horas se passaram, aconteceram algumas coisas. Então diz assim: Então, prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. E acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro, chegando, sentou-se entre eles.
Então uma criada o viu sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu não o conheço. Ali a pouco, outra pessoa ouviu e disse: tu também és um deles. Mas Pedro falou: homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmou: é claro que esse também estava com ele, pois é Galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Imediatamente, enquanto ele ainda estava falando, o galo cantou. Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia falado: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, podermos ler a Tua palavra mais uma vez nessa noite, e buscamos do Senhor uma mensagem para a nossa vida. Nos ajude no desenvolvimento de uma fé saudável, de um cristianismo autêntico, fazendo de cada um de nós missionários do Senhor neste lugar. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa história, ela está numa parte do texto, capítulo de Lucas, que narra aqui alguns acontecimentos antes da morte de Jesus. Geralmente nós usamos esse tipo de texto para pregações em época de Páscoa e momentos mais próximos ao tempo em que se lembra a morte e ressurreição de Cristo. Mas hoje é tempo de ceia, também é um tempo precioso para nós lembrarmos isso, para nos darmos conta dos perigos que nós corremos como igreja, como povo de Deus, nesses dias ou a despeito de qualquer época. Como é perigoso ser cristão. O Dudu, quando leu aqui o primeiro texto, e nós lemos hoje pela manhã o texto de Abacuque, falando do tempo difícil, como é difícil, como a justiça é distorcida no nosso meio, como o ímpio agride e ataca o servo de Deus, o justo, e como esse negócio se prolifera nos nossos dias. Aliás, quem é o justo? Quem é o certo? E hoje em dia nós temos muita dificuldade com isso, porque quando nós procuramos fazer algumas coisas corretas, nos comportarmos como gente correta no meio da nossa sociedade hoje, nós somos tidos como os ogros. É um absurdo você fazer alguma coisa certa, é um absurdo você devolver o troco, é um absurdo você devolver a mercadoria que você comprou a mais e que a pessoa do caixa não viu. Você é errado em fazer isso porque ninguém faz. Então, quem é o certo nessa história? O que é certo nessa história? Nesses dias que nós vivemos. E hoje nós falamos bastante, eu falei bastante sobre ter a Bíblia como regra de fé e prática. Nós precisamos olhar para esse tipo de exemplo, de história, e aprendermos com isso. Quando nós olhamos para essa história de Pedro, nós nos damos conta, sim, que é possível cair. Aliás, a Bíblia nos diz que o único requisito, ou o requisito fundamental para nós cairmos, é estar de pé. Basta estar de pé, você é um candidato à queda. Irmãos e irmãs, talvez uma grande falha das nossas igrejas, ao longo da nossa história, no que diz respeito à disciplina da igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela priva pela disciplina. Mas para que a disciplina possa restaurar o perdido, restaurar o pecador, se nós aplicamos uma disciplina na igreja e nós não recuperamos o faltoso, nós falhamos na nossa disciplina. E a gente tem esse cuidado aqui no conselho. Mas ao longo da história, a gente viu alguns poucos pecados na igreja que chegaram à disciplina. Como se nós tivéssemos um ou outro pecado só que fosse passivo de disciplina. Ou seja, se a queda fosse alguns pecados só. Não! A queda, ela se configura de muitas formas. Pedro é um grande exemplo. Essa história de Pedro é fantástica. Porque Pedro é um homem ousado. Se você olhar para a sua Bíblia, dá uma olhadinha aí no mesmo capítulo 22, o texto anterior aí do que nós lemos por último, do versículo 47, é o tempo em que Jesus está lá orando, né?
se preparando para ser entregue, e de repente vem os guardas e Pedro pula na frente, arranca a espada, corta a orelha do soldado, e Jesus fala assim: Pedro, você não aprendeu nada. Jesus vai lá, cola a orelha do soldado, fala: não é assim. Mas esse é o Pedro, impetuoso, o instintivo, sanguíneo, que simplesmente age, que fala. Pedro é alguém, o personagem que numa conversa com Jesus se sente íntimo de Jesus. Ele é íntimo de Jesus. Todos eles são, creio eu, ou eram. Mas no meio do movimento, quando o movimento de Jesus estava crescendo mesmo, as multidões cada vez mais se apertam para ver Jesus. E Jesus, num belo dia, Jesus discursa para os seus discípulos falando: olha, gente, o Filho do Homem vai ser entregue às autoridades, vai ser morto. E explica a sua missão. E numa das vezes, Pedro chega para Jesus e fala assim: mestre, chega aqui no canto, deixa eu falar um negócio para o senhor. Não fale isso não. Olha a multidão aí fora, o movimento está ficando bom. Se o senhor falar isso, vai queimar o filme, esse povo vai começar a desanimar. O líder não pode fazer isso, não é? O líder não pode puxar para trás. A intenção de Pedro de ajudar. O coração dele estava nessa hora. E Jesus fala para ele: se arreda de Satanás. Por que você não cogita das coisas dos céus? Curiosamente, antes disso, pouquíssimo tempo antes disso, Jesus de novo, conversando com seus discípulos, ele pergunta: gente, o que o pessoal aí está falando que eu sou quem? E os discípulos falam: um diz que o senhor é João Batista, e outro diz que o senhor é Elias, ou um dos profetas que ressuscitaram. E Jesus fala: e vocês? Vocês estão falando que eu sou quem? E Pedro diz o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: muito bem, Simão Barjonas. Não foi você que revelou, mas o próprio Pai revelou essas coisas através de você. Na próxima esquina, Pedro me fala um negócio desse, e Jesus fala: arreda-te, Satanás. Esse é o Pedro. Mas Pedro, depois que ele passa por isso, por este texto que nós lemos, essa história de negar a Cristo, ele é um Pedro transformado. Nós vemos Pedro de novo em Atos 2. Lá ele é um Pedro transformado. Ele prega um sermão ousado, onde acontece o derramamento do Espírito. Mais de 3.000 pessoas se convertem. Há uma restauração, há uma mudança. Mas antes desse dia chegar, ele foi cirandado, jogado na peneira, como Cristo disse. Eu quero mostrar para vocês, primeiro, três escorregões de Pedro. 3 movimentos de Pedro que o levaram à queda. E depois a gente vê como foi que ele caiu para cima. O primeiro escorregão de Pedro acontece justamente na primeira parte do texto que nós lemos. Quando Jesus fala com ele que Satanás vos requereu para ser cirandado. E então Pedro diz o quê? Eu não. Qualquer um aqui desses que estão aqui com o Senhor pode te negar, pode te abandonar. Eu não. O texto que nós lemos fala sobre isso. Pedro diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão, para a morte, para qualquer lugar. Pedro tinha certeza que qualquer um daqueles homens, parceiros de caminhada que estavam ali, poderiam negar Jesus Cristo. Mas isso não aconteceria com ele. E isso, no coração de Pedro, na mente de Pedro, é o primeiro passo para quem vai caminhar na direção da queda. Pedro cai pela autossuficiência. Pedro acha que qualquer um poderia falhar, mas ele não. Consciente, certo da sua missão, do seu papel, é guerreiro, está junto, estou disposto a morrer e eu vou junto com o Senhor. E Jesus diz: Pedro, hoje ainda, quantas vezes nós não somos pegos pela nossa autossuficiência? Achamos que qualquer irmão, qualquer irmã na nossa igreja pode cair, pode pecar menos a gente. Quantas vezes, por causa dessa autossuficiência, nós não apontamos o nosso dedo, ao invés de estendermos a mão para aqueles que caem?
Recentemente eu recebi um post, uma fotozinha com mensagens como a turma manda por aí no WhatsApp, e dizia algo mais ou menos assim: se uma pessoa quando sai da igreja, uma ovelha quando sai da igreja, se ela, quando voltar, se ela vai encontrar um olhar condenador das 99 que ficaram no aprisco. E a pessoa me perguntou: pastor, o senhor acha que isso acontece? Quando alguém se afasta da igreja, se afasta dos caminhos do Senhor e tenta voltar, quando voltar aqui, as pessoas da igreja vão olhar com um olhar de condenação? Eu falei: minha querida irmã, primeiro, depende muito de como essa ovelha era quando ela fazia parte das 99. Porque a gente colhe o que a gente planta. Mas em segundo lugar, nós precisamos tomar cuidado, porque a igreja é o único exército que abandona os feridos em campo de batalha. Se você fechar os seus olhos e num breve exercício pensar quantos irmãos e irmãs já passaram pela igreja, já congregaram junto com vocês, já tomaram ceia junto conosco, já partilharam da mesma fé, e quantos deles estão afastados da igreja, afastados do Senhor, com suas vidas destruídas, seus casamentos na ruína, filhos perdidos. Quanta gente assim a gente não conhece. Qual é o risco que a gente corre de não ter estendido a mão? A gente precisa se livrar da autossuficiência. Esse foi o primeiro passo de Pedro. 1 Coríntios tem esse texto, que é o texto que eu recitei aqui. Vamos ler junto? Aquele, pois, pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos de novo? Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro cai pela autossuficiência. Segundo escorregão de Pedro. Diz o texto, segunda parte que nós lemos, lá no versículo 54, diz que prendendo Jesus, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. E Pedro o quê? O que Pedro faz? Está aí na sua Bíblia, gente. Pedro o quê? Pedro seguia de longe. O segundo passo para o escorregão, para a queda de Pedro. Pedro cai pelo afastamento. Ninguém se afasta de Deus de uma única vez. As pessoas vão se afastando aos poucos. Deixam de vir uma vez, com uma agenda que as impede de vir num dia, com uma razão justa, aos olhos de quem deixa de vir é justa, mas passam a não vir mais aos cultos da igreja, passam a não partilhar mais o caminhar da igreja, e vão se afastando aos poucos, e quando vê estão longe, sem forças para voltar. Pedro cai pelo afastamento. Irmãos e irmãs, o diabo é astuto demais. O inimigo é muito astuto. E se existe uma estratégia que ele usa com muita perfeição, é se parecer inofensivo. Não tem problema. Pode ir. Vai lá, anda com essa gente. Vai nesses lugares. Compartilhe das suas ideias. O mundo é natural. É fácil poder ir um pouquinho para lá, pode flertar um pouquinho com o pecado. Eu sou parte da geração, a geração X, e eu fui um dos criados aí assistindo desenho animado, né? Tenho muitos na minha coleção. Mas tem um desenho que eu não sei nem o nome. Mas era um desenho em que um cão pastor de ovelha,
enfrentava um lobo o dia inteiro. Lembra disso? Quem não assistiu o desenho animado, lógico. E o cão pastor chegava de manhã, passava o cartão e ia para o campo para tomar conta das ovelhas. E o lobo vinha, passava o cartão e eles se cumprimentavam na hora. Lobo e ovelha, lembram disso? Se não me falha, coiote, se não me falha a memória, o nome de um deles era Floyd. Oi Floyd, então oi, ele passava. Entrou dali para o campo adentro, o lobo passava o dia inteiro tentando roubar uma ovelha. E ele tinha uma estratégia, a maioria delas era ou se fingir de ovelha, ele era a ovelha mais feia daquele negócio, mas ele se vestia de ovelha, ou então ele ficava lá de boa. As ovelhas estão ali, e sabe o que a ovelha fazia normalmente? Ela não se importava, ela ia se afastando. Ovelha é assim, gente. Bicho bobo. Se acha seguro. Se acha autossuficiente. Acha que dá conta de resolver, que consegue se defender. E aí o coiote ficava de lá olhando. Pegava justamente aquela ovelhinha que estava longe. A sorte dela é que aquele cão pastor nunca deixou falhar. Eu nunca vi naquele desenho ele conseguir levar alguma ovelha para casa. Mas é só no desenho. Porque na vida cristã, o lobo tem devorado ovelhas. Pedro cai pelo afastamento. Pedro fica de longe para não se associar, para que ninguém pudesse identificá-lo com um daqueles que andou com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pela sua vida espiritual, a sua relação com Deus, você acha que você se considera alguém que tem andado perto ou longe de Deus? Será que você, em algum momento, não tem se sentido como um dos afastados na igreja? Que às vezes não está nem fora. Mas pelo comprometimento com outras coisas, e não necessariamente até com o pecado, mas com outras coisas, você tem seguido Jesus de longe. Pedro cai pela autossuficiência. Pedro cai pelo afastamento. Mas tem um terceiro escorregão. Como se não bastasse esse aqui. O texto nos diz, seguindo aí, versículo 55, e acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se juntos. Pedro o quê? Pedro o quê? Pedro sentou-se com eles. Se Pedro cai pelo afastamento, quando na verdade deveria estar próximo, e há sempre um convite de Deus para que Israel esteja perto, Pedro cai também pelo comprometimento. Pedro se assenta na roda dos escarnecedores. Pedro se assenta para se aquecer na fogueira com os servos do sacerdote, com aqueles que iriam matar Jesus. Pedro toma parte e vai conversar com aqueles que vão fazer tudo aquilo com Jesus. E a Bíblia nos diz, no Salmo 1, bem-aventurado o quê? O varão, o homem, que não anda, aí, vamos ler? Bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 3 escorregões. A queda estava decretada. Pedro caiu pela autossuficiência. Pedro caiu pelo afastamento. E Pedro caiu pelo comprometimento. Mas eu prometi para vocês que Pedro não ia ficar assim. Que a queda é para cima. Se esse sermão acabasse aqui, gente, não sei nem como é que a gente ia para essa ceia. Isso precisa terminar com graça. A única resposta verdadeira para tudo isso. A única resposta contra a nossa autossuficiência. A resposta de Deus para o nosso afastamento. Deus não desiste da gente. Por mais que a gente tente andar longe, e a gente até consegue, mas Deus não deixa.
nos busca, manda a tempestade atrás, sacode o barco da existência. Olha os exemplos bíblicos. Olha a história de Jonas. Deus dá uma ordem, ele quer fugir, Deus manda a tempestade atrás dele. E às vezes Deus manda isso sobre a gente também, vem tempestade também. É Deus não desistindo de nós, mostrando que está presente. Que a queda não é o fim. Que a partir da graça de Deus, a queda não gera uma certidão de óbito da nossa vida espiritual, mas a certidão de nascimento de um novo tempo diante de Deus. Com Deus é possível. É assim que Ele faz. Ah, como é perigoso isso. Como é perigoso flertar com todas essas coisas. Mas vamos lá. Vamos olhar o que esse texto diz? Voltando-se o Senhor. Podemos ler juntos, gente? Vamos lá? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos de Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como se recebe: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. A maioria de nós, creio eu, já assistiram a esse filme, Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Esse talvez seja o filme mais difícil de assistir, não é? Que conta a história de Cristo. Esta cena, que eu consegui tirar essa foto aí, é exatamente a hora que Jesus olha para Pedro. O filme é muito interessante também nessa hora, os seus detalhes. Quando o galo canta, este é o olhar de Jesus. A diferença é que é Jesus quem olha. Porque se fosse para mim e para você olharmos para o Pedro, a gente ia fuzilar o Pedro. Já era. Perdeu, você não tem chance. Você não vale a pena. Você não é digno de andar com a gente. Mas a palavra de Jesus e o olhar de Jesus não é isso. Então Pedro começa a mudar na sua história. Pedro cai para cima pelo arrependimento. Vamos lá, gente. Estabelecer algumas coisinhas sobre arrependimento. Primeira coisa, o arrependimento é essencial. É parte da espiritualidade cristã. A Igreja Presbiteriana do Brasil estabelece no seu momento de culto um momento de confissão de pecados. As igrejas reformadas, a sua grande maioria, entendem que no momento de culto é preciso ter confissão de pecados. Deus disse no Antigo Testamento que não poderia haver, não teria remissão de pecados, se não fosse pelo derramamento de sangue. Jesus vem com a mensagem seguinte: arrependei-vos. Arrependei-vos. O arrependimento produz algo na gente. A palavra arrependimento, ela é uma palavra formada por 2 palavras gregas, e ela tem aí a palavra metanoia. E essa palavra, ou essas 2 palavrinhas, não nos chamam a atenção para algo que a gente confunde como remorso. Arrependimento não é remorso. Para o grego, o arrependimento é algo que me permite ir para frente. Ou seja, o arrependimento não é algo produzido aqui agora, nesse exato momento, que embora tenha lágrimas ou não tenha lágrimas, não é isso aqui. Arrependimento genuíno, ele vai ser demonstrado a partir desse momento. É daqui para frente, é como a minha vida vai ser daqui para frente, que mostra se eu me arrependi do meu pecado ou não. E isso é arrependimento. E o que Jesus fala para os seus discípulos é justamente isso. Arrependei-vos, ou seja, vocês estavam num tipo de vida, tinha pensamentos, tinha mente conectada com algo que não era o que eu vim falar, o que eu vim fazer. Vocês precisam de mudar essa maneira de pensar de vocês em relação a quem é Deus para vocês. E entregar as suas vidas realmente para que Deus possa dirigi-los, como Ele sempre quis fazer. Então se arrependam disso, mudem daqui para frente.
Larguem essa vida. Paulo vai falar sobre o arrependimento, sim, como a prática de certas coisas que elas precisam ser deixadas. Mas por que disso? É porque a partir desse instante onde Cristo entra na minha vida, entrou na vida de vocês, é preciso ter uma mudança de comportamento. É impossível estar diante desse Deus, diante desse Jesus, e não ter a vida impactada, modificada, transformada por Ele. É impossível. Jesus é tão maravilhoso em tudo aquilo que Ele fez, em quem Ele é. Quem Ele é. Que a lei, naqueles dias, dizia o seguinte: se alguém tocar num leproso, está impuro. Está impuro, já era. Vai ter que se mostrar lá para o sacerdote, vai ter que passar por um sério processo de purificação. Vai ter que fazer isso. Jesus um belo dia está andando lá, de repente, aí um leproso, o que você quer? Se você me tocar, eu fico limpo. E Jesus fala, eu quero. E toca. Jesus era para ser considerado impuro a partir dali. Mas olha só que coisa interessante. Jesus é tão puro, tão puro, tão puro, que a pureza de Jesus purifica o impuro. É como o processo de lavagem de uma roupa. Nós homens que sabemos como se lava uma roupa, né? Você aí que tem o hábito. Hoje pela classe da escola dominical nós vimos uma esposa falando algo muito bacana sobre o marido, não é? Não pode falar nem quem é. Que o marido faz nela, né? Fala e o marido, vou. É isso mesmo, gente. Então você, marido que sabe como se lava a roupa, você sabe como aquela coisa funciona. Você vai lá e coloca um pouquinho do sabão em pó lá e aquela mancha, a tendência é que ela vai limpando. Vai ficar limpo. Vênus, poder O2 é coisa do nosso tempo, gente. Antigamente ficava quarando mesmo. Não é? Mas o que é puro, a pureza é tão grande que ela vai disseminando a impureza. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus faz. O arrependimento é extremamente importante. Nós cremos assim. Agora, tem gente que fala por aí hoje em dia que isso não é importante. E sinceramente, eu acho que para algumas pessoas o arrependimento não é importante mesmo não. Deixa eu falar aqui para quem não é. A primeira epístola de João diz aqui para quem talvez o arrependimento não seja importante. Porque o arrependimento é só diante do pecado. Ele só serve quando tem pecado na história, não é? É. Então, para quem o arrependimento pode não servir? 1 João diz assim, se já abriu a sua Bíblia não, eu vou ler. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Arrependimento não é necessário para quem acha que não tem pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, se a gente não confessar que a gente não anda pecando ainda, nesses dias, nós o tornamos mentiroso. Nós tornamos Jesus mentiroso. E a sua palavra não está em nós. E João então diz, meus filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele intercede por nós. Pergunta. Se não fosse preciso arrependimento, por que Jesus estaria lá diante do Pai intercedendo por nós, como um advogado? Eu gosto muito de alguns pastores, alguns mentores, que eu escolhi, alguns são de perto e outros são de longe. E eu quero mostrar aqui um videozinho de dessas pessoas que eu gosto de ouvir. Mas antes eu queria que a gente lesse mais um versículo, vamos lá? Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os... Quem espera na misericórdia é quem precisa de misericórdia.
quero mostrar um videozinho do Ed René Kivitz. Palavras de Jesus no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 14. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. O chamado de Jesus para os seus talmidim era para o reino de Deus. Jesus nos convidou a fazer parte do seu reino, abrirmos mão do nosso reinado pessoal, sacrificarmos o nosso ego, voltarmos à nossa relação de unidade, de intimidade com Deus, o seu Pai, com Ele, o Rei do Reino. Enfim, Jesus nos chama para o reino. Isso significa que o que nós chamamos de salvação, o que nós chamamos de seguir a Jesus, não é tanto uma realidade que diz respeito à vida pós-morte, mas a maneira como nós vivemos aqui, como nós vivemos agora. Por isso é que Jesus está dizendo que nós precisamos nos arrepender. E o que seria o arrependimento? Geralmente nós pensamos que arrependimento é uma tristeza profunda em razão de alguma coisa que nós fizemos e não gostaríamos de ter feito. As pessoas dizem assim, se eu pudesse voltar o tempo, eu não faria o que eu fiz, e elas lamentam profundamente aquilo que fizeram, e se pudessem voltar atrás, teriam uma outra conduta, uma outra postura, e então se diz que essas pessoas estão arrependidas. Entretanto, a palavra arrependimento, usada por Jesus, é a soma de duas palavras gregas. E a soma dessas duas palavras faz a palavra metanoia. Meta, de além, do que vai além, e nous, que quer dizer mente. A melhor tradução que eu ouvi para metanoia foi expansão de consciência. É ter a mente expandida. Em outras palavras, é pensar diferente. É adquirir uma nova compreensão da realidade. A metanoia, portanto, ela não é um pesar, uma tristeza, um lamento a respeito de algo feito no passado. A metanoia é uma nova percepção da realidade. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, o reino de Deus chegou. Agora você precisa pensar diferente, você precisa pensar com outras categorias. Há um livro muito interessante chamado Conspiração Divina, escrito por Dallas Willard, e ele diz assim que é mais ou menos como se o sujeito tivesse uma fazenda e não tivesse luz elétrica. Então ele cuida dos alimentos enterrando-os para preservação, cobrindo com muito sal. Ele não tem luz elétrica, então ele escreve a luz de lampião e cozinha no fogão a lenha, até que chega um dia em que a luz elétrica passa na estrada principal e alguém bate lá naquela fazenda e diz: olha, a luz elétrica chegou. O que o Dallas Willard está dizendo é que foi mais ou menos isso que Jesus disse. O reino de Deus chegou. Você não pode continuar vivendo do mesmo jeito, como se o rei não estivesse presente e o domínio de Deus não estivesse sendo oferecido e estabelecido. Por isso é que o convite de Jesus é: venha fazer parte do reino do meu Pai. Venha fazer parte do reino no qual eu sou o rei. A minha oração de hoje, então, é que Ele me dê essa oportunidade de sofrer essa metanoia, de ter a minha consciência expandida, de ter a minha compreensão da realidade absolutamente modificada e coerente com todo o universo de possibilidades que existe no reino de Deus. Eu convido você a que faça essa mesma oração. Pedro cai para cima pelo arrependimento. Mas também Pedro cai para cima por uma outra razão. Pedro não percebe, diante da sua autossuficiência, no primeiro início da conversa de Jesus, quando ele diz: Simão, Simão, Satanás os reclamou, os pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Pedro não percebeu que antes da queda acontecer, Deus já tinha preparado, Jesus já tinha preparado a maneira como ele ia ser reerguido. Jesus sabia que ele ia cair, mas decidiu que ele não ficaria prostrado. Só que Pedro não percebeu isso. Pedro não percebeu que o próprio Filho de Deus, o Senhor do Universo, já tinha rogado por ele. Antes mesmo de Jesus estar diante de Deus, intercedendo por Pedro, lá ao lado de Cristo, ao lado de Deus, daqui da terra, ele já tinha intercedido por Pedro. Pedro cai para cima pela graça de Deus. Quando você for convertido, seria uma tradução mais adequada, você vai fortalecer seus irmãos. E é isso que nós vemos em Atos 2, o Pedro diferente. Mas Paulo fala algo muito curioso também. Paulo vive um dilema sobre a sua vida, sobre o perigo de cair, de pecar, a tentativa de manter-se santo diante de Deus, tendo um pecado incrustado nele de alguma forma, e ele chama de espinho na carne. Ele não consegue se livrar daquilo, e neste texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ele está dizendo que ele conversa com Deus, pedindo para que Deus tire isso dele, tire esse pecado de mim, tire essa inclinação minha. E a resposta que ele tem de Jesus é esta. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Caindo para cima, pelo arrependimento, caindo para cima, pela graça de Deus. Irmãos e irmãs, depois dessa conversa com Pedro e seus discípulos, Jesus sai então para ser negado, abandonado pelos discípulos, para sofrer por tudo aquilo, ou tudo aquilo, principalmente por causa daqueles discípulos. Jesus sabia o que ia acontecer, e ele ainda se dispõe a ir para aquela cruz. Então, eu quero que você preste atenção um pouquinho na ideia que Jesus cita aqui como o peneirar. Eu tive o privilégio de ser criado na zona rural, boa parte da minha adolescência e juventude, e ver o que é um agricultor, um produtor rural, com uma peneira na mão, sacudindo um monte de café, um feijão, alguma coisa assim. E ele sacode, balança e joga aquilo para cima, para um lado, para o outro. E as impurezas vão saindo e vai ficando só o produto que precisa permanecer na peneira. Quando Deus fala com Pedro, Satanás requereu para que você fosse passado pela peneira. Pedro não percebe nada disso. Mas Jesus sabia que esse processo era extremamente importante. Jesus sabia que a queda machuca, que a queda deixa marcas, cicatrizes profundas. É assim na nossa vida espiritual. Quando nós pecamos, quando nós falhamos com Deus e com as pessoas, o que nós fazemos deixa marcas profundas na gente. Carregar a culpa dos nossos erros é terrível. Cristo carregou as nossas culpas, mas nós nos sentimos culpados quantas vezes por coisas que nós já passamos há tanto tempo. A culpa, ela acaba com a gente. Diz uma lenda do século II, que Pedro, mesmo depois de velho, e mesmo depois de ter sido restaurado por Cristo, diz essa lenda que todas as vezes que ele ouvia um galo cantar, ele ainda chorava. Tamanha tenha sido aquela experiência. A queda machuca. É verdade. Ao longo do meu tempo de pastor da igreja, tenho me deparado com homens e mulheres machucados pelas quedas. Gente que não consegue ir para frente.
gente que anda se afastando cada vez mais de Deus, gente que frequenta os cultos, participa das comunidades, mas estão sem o fogo que arde, que faz queimar o Evangelho. Estão afastados na igreja. Alguns próximos de cair, outros já marcados pelas quedas, outros em pleno processo de peneira. A grande questão é que muitas vezes nós temos as nossas vidas assim, cirandadas, jogadas de lá para cá. A gente não pode de maneira alguma perder de vista que Pedro, depois de tudo isso, nunca foi o mesmo. Então, vamos lá. O que fazer? Em primeiro lugar, vigie para não cair. Vigie. Ore. Peça ajuda. Se ajunte com irmãos e irmãs em batalha de oração. Curve o seu joelho diante de Deus. Apresente sua causa diante de Deus. Suas fraquezas. Mas se acontecer, entenda que não pode ser o fim. A Bíblia nos diz que aquele que cair, quando cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Vigie para não cair, mas se cair, não fique prostrado. Portanto, arrependa-se. Vá até Jesus para receber o seu perdão. Portanto, depois de cair, ainda é possível atingir uma outra condição. Aconteceu com Pedro. Pedro mudou a história. Seus colegas, seus discípulos, se tornou um exemplo. É possível. De que maneira é possível? Caindo para cima. Eu queria desafiar você a pensar nisso. E queria ajudar você a olhar para essa ceia, para a qual nós vamos participar nessa noite, com tudo isso em mente, ou parte daquilo que você conseguiu gravar. Mas pense bem, como eu sempre costumo dizer, João Calvino dizia que a ceia era um momento tão especial. Joel, me ajuda aqui para a gente chegar, você fez um pouquinho para frente, Dinitz, chega para cá, vem embaixo, Joel. Só para a gente caber ali atrás. Obrigado. Vocês podem vir para cá de uma vez? Vem cá. Sou Demar? Ótimo. João Calvino dizia que a ceia é um momento tão especial, da presença de Cristo como algo extremamente especial. Calvino dizia que essa presença de Cristo é como se Cristo estivesse aqui sentando com a gente ao redor dessa mesa para comer conosco. Então pense bem, vamos fazer um exercício aqui. Essa presença espiritual de Cristo é real. Não só nos elementos, mas na nossa vida, que Ele habita em nós. Cristo está aqui, amém? Amém. Ele está no seu coração, não é verdade? Amém. Cristo está aqui. Amém. Mas pense que, se Ele fosse olhar para a nossa vida, nesses dias, como Ele olha, o que Jesus está vendo? Ele vê gente afastada, que provavelmente pode negá-lo durante essa semana, que provavelmente pode andar longe dos caminhos dele, mas mesmo assim, Ele olha para a gente, entendendo que somos, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para interceder por nós, para que, se caso a queda aconteça nessa semana, você possa ser reerguido
Em nome de Jesus. Quero convidar você para orar. Falar com Cristo agora. Senhor, o Senhor sabe quem eu sou. Conhece a minha vida. Sei que o Senhor morreria por mim de novo. E o Senhor sabe como eu tenho andado diante de Ti. Vamos orar? Os olhos do Senhor estão sobre os seus, para aqueles que buscam misericórdia. Oremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor morreu por nós. Pai querido, quero te suplicar nessa noite uma bênção especial, mais uma bênção, de tudo aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Queria te pedir para que o Senhor esteja no coração daquele que não se rendeu a Ti ainda. Que o Senhor entre no coração daqueles que porventura estão se afastando de Ti. Que o Senhor esteja agindo no coração daqueles que Te seguem de longe, mas daqueles que têm se comprometido também com os inimigos da fé. Eu peço que o Senhor venha morar e agir no nosso coração. Se há alguém aqui, Deus, que não se rendeu a Ti, que a Tua graça, misericórdia e poder dos céus invada esses corações essa noite, para que possam sair daqui com suas mentes transformadas por Ti. Uma verdadeira metanoia aconteça. Que o arrependimento seja produzido pelo Teu Espírito em nós, não como mero remorso, mas como disposição de mudar de vida e de viver para Ti. Obrigado pelo sacrifício de Cristo. Obrigado pelo sacrifício de Cristo. Consagre, Senhor, nessa noite esses elementos para este mistério, pão e vinho. Fortaleça a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa fé. Nós precisamos da Tua ação exclusiva em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Coloque de pé, meu querido irmão, minha querida irmã, no gesto da sua disposição em participar deste momento. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus deu graças, partiu o pão, deu aos seus discípulos, dizendo: "Isso é meu corpo, oferecido por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim." De semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor Jesus tomou também o cálice de uma nova aliança, e dizendo: "Isto é o meu cálice, sangue vertido em favor de vocês, em favor de muitos. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim." O apóstolo Paulo disse mais tarde que quando a gente comesse esse pão e bebêssemos este cálice, nós anunciaríamos a volta do Senhor. Você que é membro de uma igreja evangélica, em comunhão com a sua igreja, é convidado a participar conosco, porque essa é a mesa do Senhor. Não é a mesa da igreja presbiteriana Casa de Pedra, é a mesa do Senhor. Nós vamos cear nesse instante. Há pouco tempo, numa escola dominical nossa aqui, eu fiz um seguinte pedido. Eu falei assim: papai e mamãe, na ceia do Senhor, próxima vez que a gente estiver junto aqui, na ceia, você vai chamar o seu filho, você vai conduzir o seu filho, para que ele venha aqui, ou então você vem aqui na frente, para você pegar uma uvinha para o seu filho participar da ceia. E eu disse o seguinte: nós vamos participar da ceia em família. Eu falei: eu vou pedir licença a vocês, eu vou me assentar com a minha família, para poder participar da ceia com eles. Então eu queria pedir para você, papai, não deixar que o seu filho pegue a uva, mas que você venha aqui pegar. Sente perto do seu filho, ministre sobre ele, sobre a bênção que é participar desse momento, sobre a bênção que é participar da família da fé. E assim, podermos todos juntos participarmos deste momento único. Comamos e bebamos, façamos isso em memória de Cristo.
no gesto da sua disposição em permanecer de pé para participar deste momento. E assim, pegue o seu pão, seu cálice e aguarde para que a gente possa tomar todos no momento oportuno. Pegue o seu elemento e se assente, por favor. Nunca vi, nem haverá Se assente perto do seu filho, um amor da sua esposa, igual ao teu. para podermos participarmos deste momento. Nunca vi, A ceia é uma celebração familiar, nem haverá assim como a Páscoa era. um amor como o amor do nosso Deus, incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Há tantos defeitos em mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus, que amor é esse? Que amor é esse? Sabes tudo de mim, mas me ama mesmo assim. Amor incondicional, amor de Deus. Amor que não guarda rancor, que perdoa o pecador, é o amor de Deus. Amor que eu desconheço, que pagou um alto preço por me amar. Incomparável, inexplicável é o seu amor. Nunca vi,
famílias também. Isso. Pega a Ronaldo. Se sentem com as famílias de vocês. Isso. Isso também. Eu sei que nós aprendemos algumas coisas, temos costumes, e a gente costuma dizer o seguinte: a ceia a gente precisa tomar de pé, né? Isso é um costume nosso. Mas Jesus com seus discípulos tomou a ceia sentado. João, o discípulo amado de Jesus, estava mais ou menos assim no ombro de Jesus na hora da ceia. Então nós podemos sim tomar a ceia sentado se você quiser. Eu quero te dar essa licença. Se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Eu só vou pedir a licença, como disse, eu tinha falado aqui que eu quero tomar essa ceia junto com a minha família, assim como vocês. Comamos e bebamos. Como uma ceia, orem uns pelos outros. Façamos isso em memória de Cristo. Fica de pé. Saio daqui muito feliz nessa noite, por tudo aquilo que a gente viveu aqui e viu aqui. O culto não termina aqui, gente. O culto continua lá fora. O serviço a Deus continua. Aqui a gente se fortalece para isso. Tive o privilégio ali de abaixar ali com a minha família. E a Ana me perguntou o seguinte: por que criança não pode comer o pãozinho? Yes! Era isso que eu queria. Não poder explicar por que não. E aí eu expliquei um pouquinho ali. E ainda perguntei no final: mas você quer um dia? Ela falou: quero. Na hora certa. Você vai poder participar. É assim que a gente faz. A palavra de Deus nos diz que os pais precisam ensinar para os seus filhos, para que possam alimentar no coração deles o desejo de fazer parte do rebanho do Senhor. Oremos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, idem em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
que o amor de Deus, o Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua família, em tudo aquilo que diz respeito à sua família, não só hoje, mas para sempre. Amém. Amém. E amém. Eu quero te ver.